Eu espero em Deus que a gente consiga, só me dá um instante. Pessoal do Zoom, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Paz do Senhor Jesus, agora sim, acredito que nós conseguimos aqui através do Facebook. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Quem estiver pelo Facebook, conseguir já pode estar nos avisando aí que você está chegando. E pelo Zoom, hoje a Sheila André está gerenciando aí a plataforma, eu estarei apenas ministrando aula. Então, tudo que for acontecendo aí no decorrer das aulas, a gente vai estar tentando observar tanto numa plataforma quanto na outra. Eu já tenho aqui no Facebook a Grazi, a irmã Graziella, e eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero te desejar um domingo de bênção, de vitória. Pedir que Deus possa te abençoar, que Deus possa prosperar a sua vida, derramar graça, derramar alegria. Que no nome de Jesus você consiga, neste dia de hoje, ser ricamente abençoado por Deus. Que você possa ter algo de Deus na sua vida. E eu quero iniciar hoje, né, essa EBD, essa Escola Bíblica Dominical, com um texto do livro de Romanos, no texto do livro de Romanos, e gostaria de, juntamente com vocês, caso alguém já esteja aqui pelo Facebook, se conseguir me dar essa informação que você está conseguindo me ouvir, que você está tendo facilidade para ouvir o que eu estou falando, eu vou ficar agradecido, porque assim eu consigo saber se estão todos me acompanhando. Então eu vou esperar alguns instantes para saber, tanto no Zoom quanto aqui pelo WhatsApp, se vocês conseguem me ouvir. Danilo, paz do Senhor, Danilo. Bom saber que você está conosco, que Deus te abençoe. Pode estar aí. Eu não consigo. Alguém disse que o áudio está baixo, eu vou subir um pouquinho mais, ver se melhorou. O Zoom eu não tenho informação se ele está funcionando. A paz do Senhor, Danilo, paz do Senhor, Kátia. A Adriana disse que não está me ouvindo. Eu subi um pouco o volume, Adriana. Confirma por gentileza se está chegando o áudio. Não dá para ouvir você. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu preciso dessa informação. Eu não sei como que está na plataforma do Zoom e também no Facebook. Facebook, algumas pessoas estão dizendo que já estão me ouvindo. A Adriana disse que não estava, mas a Graziele falou que está ouvindo. Eu não sei se o Danilo consegue me ouvir. Nós estamos aqui com aproximadamente 12 pessoas no Facebook. O pastor Gilvan disse que está ótimo, então está bom. Edmilson também disse que está bom. Paz do Senhor, Edmilson, Deus te abençoe. Paz do Senhor, Josi, Deus abençoe vocês. Eu estou com muita dificuldade aqui pelo Zoom. Provavelmente a gente vai ter que migrar todo mundo para trabalhar só com o Facebook. Então, os irmãos que estão no Zoom, caso estejam me ouvindo, eu acho melhor a gente descer todo mundo para o Facebook, assim que possível, é claro, para que eu possa ministrar essa aula, porque eu creio que pelo Zoom eu não vou conseguir trazer essas informações para vocês desta aula. Não está abrindo, para mim não sei se está chegando, eu não tenho visualização de ninguém aí. Então, se caso não estiver chegando, me avise, eu não consigo ver ninguém em relação ao Zoom. Mas para a gente não ir perder muito tempo, já estamos aqui com alguns minutos avançados, eu quero ler um texto bíblico que está registrado
no livro de Romanos, na epístola, na carta a qual Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso de número 5, e posteriormente Romanos 8, do 35 em diante, do 35 ao 39. Assim diz a minha Bíblia. Estou lendo na revista atualizada, que diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Grave isso. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquilo que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um texto maravilhoso, um texto bem intuitivo, um texto bem instruitivo. Nós conseguimos observar a fala de Jesus, a fala de Paulo, trazendo uma informação de Cristo às pessoas que estão ao redor ou ao derredor sobre esse prisma. Vamos pensar um pouco. Primeiramente, o que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte: quem escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo apenas ele ditou essa carta, sendo ela escrita por um dos seus discípulos, alguém que acompanhou Paulo durante a sua jornada, e o nome desse escritor, no caso, que recebeu as informações de Paulo, é Tércio. Você vai encontrar isso em Romanos 16, verso de número 22. Existe uma grande possibilidade que Paulo tenha escrito esta carta quando ele estava entre Éfeso e Corinto, sendo nesse período ele traz na carta de Romanos a ideia dos problemas o qual a cidade de Corinto vivia, a corrupção, a prostituição, a criminalidade, a violência, tudo aquilo que acontecia, era recorrente em Corinto, ele está registrado no livro de Romanos. Olha que interessante. Então, quando Paulo faz esse escrito, ele traz muita coisa que estava acontecendo no seu meio, ou seja, no ambiente onde ele estava inserido, que é a região entre Éfeso e Corinto. E é importante nós entendermos que a carta de Romanos foi uma carta que Paulo escreveu antes de ter viajado até Roma. Paulo ainda não tinha feito uma viagem missionária até Roma, mas ele escreve uma carta aos romanos. Nós não sabemos ao certo quem foi o fundador da igreja em Roma. Não existe alguém específico. Muitos querem ou dizem que foi Pedro, porém, se Pedro estivesse tomando conta da carta ou da igreja em Roma, provavelmente Paulo escreveria uma carta a Pedro e não uma carta à igreja de Roma.
É interessante entendermos isso para conseguirmos avançar em alguns pontos, porque Romanos ele tem o conteúdo, ele passa pela saudação onde cita Gaio, Erasto, Romanos, ele mostra e demonstra que Paulo não esteve em Roma porque ele diz, olha, eu tenho um desejo de ir a Roma, eu tenho um desejo de ir à Espanha. Ele faz um contraste de tudo que está acontecendo. Ele ainda ele cita, né, a sociedade corrompida, tudo aquilo que estava acontecendo, trata ainda de dons espirituais. É importante ressaltarmos que a carta de Romanos ela é muito importante. É uma carta que ela traz ao longo da história eclesiástica, ao longo da história bíblica, alguns personagens de peso. Personagens que conseguiram serem salvos através da leitura desta carta. Nós poderíamos citar aqui John Wesley, que fez ou que escreveu alguns livros baseados na carta de Romanos. Poderíamos dizer de Agostinho, o bispo que se converteu ao ler essa carta. Quem sabe Lutero também, que foi aquele que conseguiu alcançar o cristianismo real, verdadeiro, através da carta de Romanos. Então, para nós, a igreja, nós precisamos ter em mente que o livro de Romanos é um livro importantíssimo. É um livro que nos traz um pouco de alegria, que nos traz um pouco de conforto. Então, ao ler Romanos, ao estudar o livro de Romanos, nós precisamos ter em mente que Deus, através do apóstolo Paulo, escreveu essa carta para o povo de Roma, essa era o endereço desta carta, mas também a todos aqueles que fazem parte hoje do cristianismo. Porque, atualmente, esta carta, ela está hoje para a igreja. E o texto que nós lemos, ele traz alguns pontos importantíssimos, como que, por exemplo, ele fala sobre a justificação. Somos justificados. Ontem eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre graça e é interessante entendermos a justificação porque derrubei para mim. Pode derrubar o Zoom. Derruba o Zoom. Eu vou desligar o Zoom e eu estou apenas pela plataforma do Facebook a partir de agora. Somos considerados justificados na linguagem original. Quando eu olho para o texto de Romanos 5, do verso 1 em diante, onde pego a passagem de justificados, essa palavra de justificados na linguagem original, ela significa tornar justo ou dever ser justo. Mostrar, exibir, evidenciar alguém de ser justo tal como é e desejado ser considerado. Declarar, pronunciar alguém justo, reto ou tal como deve ser. Olha que interessante. O texto já começa dizendo que nós somos justificados. Nós somos justificados por Deus. E temos, mediante a fé, paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para esse texto falando sobre a justificação mediante a fé, eu já fico mais tranquilo, porque eu sei que eu sou justificado. Eu não vou perder a minha salvação porque eu sou justo diante de Deus, desde que eu continue servindo ao Senhor de forma que agrade Ele com as minhas ações. Agora, vamos entender mais um pouquinho, porque ele fala assim, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de trazer essa ideia também. Quando ele fala de temos paz com Deus, é porque nós perdemos essa paz. Porque nós perdemos essa comunhão. Presbítero Claudinei, mas como eu perdi uma comunhão com Deus, sendo que eu nasci, eu nunca conheci o Evangelho, eu nunca fiz nada de errado, eu nasci dentro de uma família e de repente você vem me dizer que Deus, ele não tinha paz comigo? Sim, porque todos nós estamos inseridos no pecado de Adão. Ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu e você fazemos parte deste pacote. Nós pecamos contra Deus.
nós agredimos ao Senhor. E por esta nossa agressão, nós não tínhamos contato com Deus. Foi isso que Deus fez através da junção, da função, ou seja, dos sacrifícios. Porque quando ele faz o sacrifício, ele tenta fazer com que o homem se aproxime de Deus. Quando morria um animal, o animal morria para que as pessoas tivessem vida. E era essa a forma a qual Deus tinha para tratar o homem. Mas através da morte de Cristo, nós temos paz com Deus. Por quê? Porque a ira de Deus desceu sobre Cristo, desceu sobre a cruz. E aí o verso 2 continua: por intermédio que obtivemos então igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Observe agora que o texto vai falar: gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, eu preciso estar alegre, me gloriar que eu sou salvo. Existe uma esperança de uma glória que vai chegar até a minha vida. Só que o verso 3, ele traz algo de extrema importância. E não somente isso. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E agora o negócio começa a ficar complicado. Porque nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque é o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Observe que ele pede que se gloriamos na esperança e também se gloriamos nas tribulações. Como isso é possível? Como eu posso me gloriar ou ficar feliz em meio às tribulações? Primeiramente, o que significa tribulação? Eu preciso ter em mente o que isso significa. No contexto original, a tribulação, ela significa ato de prensar, imprensar, pressão. Ela pode ser usada como uma metáfora para opressão, aflição, tribulação, angústia e dilemas. E aí eu te pergunto, nós estamos vivendo um período parecido com isso? Será que estamos sendo oprimidos? Estamos tendo aflições? Estamos angustiados em alguns momentos? Quantos dilemas estamos vivendo nestes últimos dias? Possa ser que alguém que está nos assistindo fale assim: mas eu ouvi dizer que quem serve ao Senhor, quem serve a Cristo, ele não pode passar por tribulação. Então, querido, desculpe a minha franqueza, mas eu aprendi de uma forma diferente. Eu aprendi que nós, que servimos ao Senhor, passamos por tribulações, passamos por adversidade, temos dificuldade em algumas áreas da nossa vida. E é tão real isso que eu me recordo de um texto bíblico que está em João 16:33, que diz assim: estas coisas os tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições. Essa palavra aflições, ela se encaixa em tribulações, em opressões, em angústia, em dilema. Então ele fala: olha, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Pergunta: estamos passando por tribulações? Estamos vivendo momentos de dificuldade, momentos de situações a qual nós não compreendemos e não entendemos? E sim, estamos. A diferença daquilo que eu aprendi para algumas outras pessoas que aprenderam de uma forma que, na minha percepção, não é o Evangelho, é que eu tenho um versículo de João 16:33 dizendo: olha, eu passarei por dificuldade. A igreja não está isenta de sofrer aflições, mas precisa ter bom ânimo. Porque se Deus, através de Cristo, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, venceu os demônios, assim também a igreja há de vencer. E eu estou ministrando esta aula falando a pessoas que são e serão vencedores em Cristo Jesus. Melhor dizendo, mais do que vencedores. Porque nós não só venceremos, nós seremos mais do que vencedores. O que eu quero dizer com isso?
que nesse momento de dificuldade, nesse momento de aflição, nesse momento onde a tribulação está nos alcançando, onde a igreja está passando por uma dificuldade, onde os irmãos estão aí dentro dos seus lares passando por uma dificuldade, que você precisa ter bom ânimo. Então, já tem uma lição para a gente hoje? Sim, tem de bom ânimo. Porque a tribulação, ela tem um objetivo. Eu posso pensar, juntamente com você, que a tribulação ela é uma disciplina da escola da vida. E essa disciplina, ela traz alguns ensinamentos. E os irmãos que estão aqui no Facebook, se quiser, desejar nos ajudar, eu quero compartilhar com vocês, se você puder compartilhar comigo. Você acredita que a tribulação ela é uma disciplina da escola da vida? E se você acredita nisso, quais são os ensinamentos que nós podemos tirar? Quais as lições que podemos aprender através da tribulação? Eu gostaria de te ver transcrevendo aí referente a isso. Porque já entendemos que a igreja passa por algumas atribulações, que o crente passa por adversidades, que o crente passa por opressões, às vezes angústia, dilemas. Agora, qual é o objetivo? Quais são os propósitos? Quando somos atribulados, quando somos afligidos, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Qual é o propósito que Deus tem para mim e para você? Realmente a tribulação ela é uma disciplina? E se ela é uma disciplina, quais são os ensinamentos? Qual seria o ensinamento que nós podemos aprender, ou a lição que nós podemos tirar? Observe juntamente no texto que lemos, que o próprio texto ele se responde a si mesmo. É uma escola, é uma aula, e nós passamos ela de forma, não é via EAD, nós não aprendemos sobre tudo isso que Paulo está escrevendo aos Romanos de forma online. Não, é presencial. Nós não aprendemos ou passamos por tribulação somente de ler um texto bíblico como esse e falar, não, eu já sei o que é tribulação. Não, porque o texto diz que a tribulação produz perseverança. A Adriana acabou de responder aqui, ela colocou assim, ó, acredito que sim, podemos aprender a ser longânimos, a ser sábio, ter paciência, ter uma vida em constante oração e ser grato a Deus. O Carlos colocou, as aflições e as tribulações nos faz fortalecer e aprender a ter mais fé. A Graziele colocou o fortalecimento. Tudo isso está dentro do contexto, mas a gente precisa responder à luz da Escritura Sagrada. E como o próprio texto ele se responde por si só, nós temos falado muito sobre isso, observe que ele fala que nós devemos se gloriar na tribulação. Por quê? Porque a tribulação traz ou produz, ela produz 3 lições. São 3 lições que o texto está muito claro. Ela produz, Romanos 5,3, perseverança, Romanos 5,4, experiência, e Romanos 5, do 4 ao 5, esperança sem confusão. Olha que tremendo. Tudo isso, ela tem um propósito. A Marli colocou aqui, eu acredito que tudo isso é para nos ensinar. Sem dúvida, todas as provações, as adversidades, as tribulações, ela tem um propósito. Nem sempre vamos conseguir compreender, mas existe um propósito para tudo isso que nós passamos. A primeira lição que nós temos, a produção dessa tribulação, ela traz, como estou fazendo a leitura pela revista atualizada, ela traz a ideia de perseverança, e perseverança na linguagem original, por isso que numa linguagem da nova tradução, na linguagem de hoje, você vai encontrar esse texto escrito de uma forma diferente. O pastor José Pedro acabou de colocar, a tribulação produz crescimento. É isso mesmo. Aí dentro do contexto bíblico, que nós estamos fazendo a leitura, ele fala que a perseverança significa estabilidade, constância e tolerância.
No Novo Testamento é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. A perseverança ainda significa pacientemente, firmemente. Paciente que espera por algo ou algo lealmente. Pessoa que persiste com paciência, constância e perseverança. Olha que tremendo. O que eu tenho que aprender com essa tribulação a qual nós estamos vivendo? Paciência. É fácil? Não. É difícil? Sim. Se nós ligarmos o nosso televisor ou, quiçá, entrarmos na internet e começarmos a folhear as notícias, a nossa paciência se esgota. São diversas pessoas, diversas vozes, cada um dizendo algo. Uns dizendo, olha, é dessa forma, outros dizendo, não, é desta maneira. Aí eu te pergunto, qual é a voz que você tem ouvido? Porque a Bíblia diz que nós temos que ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Jesus deixou isso claro. E eu te pergunto, qual voz você está ouvindo? Possa ser que hoje essa tribulação que nós estamos enfrentando te encontrou pela madrugada, você mal dormiu, e aí você acordou, ligou o televisor, ou quiçá abriu aí num desses canais de reportagem, e isso te entristeceu, afligiu o seu coração, porque a voz que você ouviu, ela disse, olha, não tem jeito. Recentemente nós ouvimos aqui ao longo da semana que esta quarentena no estado de São Paulo será prorrogada até o dia 10 de maio. Agora, a minha obrigação como uma ovelha de Cristo, porque é isso que todos nós somos, é ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Cristo. E a voz de Cristo está dizendo para mim, para você, através desse ensinamento bíblico, que nós precisamos ter paciência. Precisamos aprender a ser paciente. Porque ao longo da jornada cristã, muitas pessoas se perdem. Por que ao longo da jornada cristã muitas pessoas elas se desviam do evangelho? Porque não tem paciência. Porque estamos acostumados a viver um período onde tudo é automático. Você está aí com o seu celular na mão ou com o seu computador e você quer saber uma notícia, você clica, com 2 cliques você tem essas informações. Coisas que há uns anos atrás nós precisaríamos de uma carta, nós precisaríamos de um mensageiro. Não, hoje é mais rápido. Então essa situação corriqueira gerou em cada um de nós um sentimento de impaciência. É necessário, e eu me incluo nisso, trabalharmos os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, o qual ele rege também o desígnio de paciência. Confesso que, como você, também tenho problema em exercer esta paciência, não somente com Deus, não somente com as tribulações, mas dentro do relacionamento familiar, dentro do relacionamento profissional, eclesiástico. Nem sempre a nossa paciência é longânima. E esta provação, esta tribulação que nós estamos enfrentando, ela tem que produzir em cada um de nós a paciência. Presbítero Claudinei, eu não tenho tido paciência com essa situação. Desculpe a minha franqueza. Precisa ser exercitado, sabe por quê? Porque você não vai mudar nada impaciente. A sua impaciência não vai acelerar o relógio de Deus. Todos sabem, ou grande parte, que nós temos o nosso relógio Cronos e Deus tem um relógio Kairos. O que eu acredito que dentro em breve, Deus há de avançar o relógio, adentrar dentro do nosso cronômetro, da nossa cronologia e mudar a história. Mas é o tempo de Deus. Não é o tempo do presbítero Claudinei, não é o tempo do pastor José Pedro, não é o tempo da igreja Brasil para Cristo, não, é o tempo de Deus. É o relógio de Deus avançando dia após dia que vai determinar essa situação. Por isso, querido, eu te oriento nesta manhã como um professor, como alguém que, assim como tem aprendido, tento praticar, quero te instruir a tentar ser assim também. Colocar a paciência no seu dia a dia. Eu não estou dizendo que é fácil.
Porque aqui quem fala é alguém que tem muita dificuldade em ser paciente. Mas em relação a esta crise que nós estamos vivendo, eu tenho me esforçado muito para ser paciente. Sabe por quê? Porque eu não consigo mudar nada. Assim também creio que você também não vai conseguir. Observe que a paciência, ela é e deve ser aplicada. Eu coloquei aqui um texto na Nova Tradução na Linguagem de hoje, porque eu achei que esse texto é fantástico. Grande parte aí dos estudantes bíblicos já devem ter esse versículo em mente, que é o Salmo 40, verso 1. Quando Davi, ele diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus. O Senhor, ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Gente, paciência é algo que Davi teve que aplicar. Se você olhar o contexto da vida de Davi, o momento que ele escreve esse salmo não foi um momento de bonança, mas foi um momento de tribulação. Um momento onde ele estava sendo prensado, passando e sofrendo pressões, atribulado, afligido, angustiado. Quantos dilemas Davi tinha quando ele escreveu esse texto? Diversos. Mas ele disse, olha, eu passei pela tribulação, porque eu entendi que não tinha o que fazer, e assim também nós não temos o que fazer. O que eu preciso fazer é continuar crendo, orando, perseverando, tendo esperança e paciência. Agora, a grande questão, quando eu persevero, quando eu tenho paciência, quando eu persisto com paciência, constância e perseverança, eu sou aprovado nessa matéria. E quando eu sou aprovado nessa matéria, e todas as vezes que nós falamos de aprovado, existe uma prova no nosso cotidiano na escola, nós se lembramos e recordamos, grande parte de nós, que a professora nos ensinava durante alguns dias, algumas semanas, em seguida ela aplicava uma prova para sabermos o nosso conhecimento. Então a tribulação, ela traz um ensinamento e uma prova. E quando nós somos aprovados, aí nós temos a segunda fase dessa matéria, dessa disciplina, que é a experiência. E a experiência, no contexto que lemos, ela traz no original a ideia de teste, julgamento, aprovado, caráter aprovado, prova ou um exemplar de valor comprovado. Sem paciência, você não avança. Se você não avança, você não tem experiência. Muitos desistem e não têm o que testemunhar. Quantas pessoas você conhece que entraram no Evangelho com vou usar um termo bem simples, entraram no Evangelho achando que a sua vida ia mudar porque ela estava passando por necessidade, por dificuldade, por problema, e isso não aconteceu. Por quê? Porque nós precisamos compreender que a salvação, ela é um projeto de Deus para a eternidade. Embora nós possamos usufruir das benéficas que Deus tem para nós precisamos entender que a salvação é um projeto de Deus para a eternidade. E quando nós estivermos olhando para o terreno, olhando para o dia a dia, olhando para as nossas dificuldades, a gente vai perder de vista o projeto de Deus, que é a salvação. E eu sou obrigado nesta manhã a dizer para você, não perca isso de vista. Independente de tudo que está ao nosso redor, o mais importante é nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. Os discípulos, quando saíram para uma empreitada missionária, eles fizeram um excelente trabalho. Eles conseguiram levar o evangelho a diversas pessoas. Demônios foram expulsos, pessoas foram curadas. Mas é interessante, e isso deve ser ressaltado, que Jesus disse, olha, isso é bom, isso é necessário, a igreja precisa fazer, mas você quer saber a real? O mais importante é ter o seu nome escrito no livro da vida. Meu amigo, tudo que você tem, tudo aquilo que você conquistou, ele é importante para o terreno. Mas o mais importante é você ter o seu nome escrito no livro da vida. E a experiência que nós temos em meio às tribulações é o sinal de maturidade. Nós só crescemos através das tribulações.
Nós só aprendemos a valorizar algumas coisas através das tribulações. Quer ver um exemplo? Nós hoje estamos aqui online, através das redes sociais, mas quantas pessoas deixaram de participar de um ensinamento bíblico num domingo de manhã? Numa terça-feira, a qual nós estamos sempre trabalhando. Às vezes num culto de domingo. E hoje nós ouvimos pessoas dizendo, olha, mas eu sinto uma saudade de estar na igreja. Agora, esta experiência através da tribulação deve fazer e criar em nós um compromisso maior, mais forte com Deus, mais robusto com a igreja. Isso deve nos levar a uma comunhão maior. Nós ouvimos aqui recentemente, numa dessas reuniões que nós tivemos, pessoas dizendo, olha, eu estou morrendo de saudade de te abraçar, de ter um particular, uma conversa. Isso é experiência que vai gerar em cada um de nós. Valorizar momentos com Deus, valorizar momentos com a igreja, com os irmãos, com os amigos, com a família. Tudo isso, essa tribulação que está passando, se nós perseverarmos, e precisamos perseverar, termos paciência, nós estaremos adquirindo experiência. Faça uma reflexão por tudo que você tem passado e observe se eu estou falando alguma coisa que não é verdade. Se você esquecer um pouco essa circunstância e começar a observar, algumas experiências estão sendo acrescidas em nossa vida. Espero que você esteja me entendendo. O pastor José Pedro colocou aqui, qual o exercício para conseguir paciência? É uma ótima pergunta. Eu não consigo trazer uma resposta concreta em relação a isso, porque, sinceramente, é muito difícil. Nós precisamos, na minha percepção, aplicar cada dia a palavra de Deus, buscar em Deus, porque a paciência é um dos frutos, ou fruto do Espírito, porque ela trata com longanimidade, com perseverança. Então, na minha percepção, pastor José Pedro, se o senhor puder até nos ajudar aí, eu agradeço. Eu entendo que nós precisamos buscar em Deus a produção do fruto do Espírito Santo para que possamos, então, ter paciência. Porque é muito difícil. Somos explosivos em momentos que não devemos. Enfim, eu tenho alguma dificuldade para falar assim, qual exercício eu consigo aplicar. Mas eu acredito que se nós buscarmos em Deus, buscarmos esse fruto do Espírito, com certeza isso pode nos ajudar. Aí, caso o pastor quiser trazer para a gente aí algum exercício, alguma coisa aí que pode nos ajudar aí a ter um pouco de paciência, eu vou ficar bem agradecido, tendo em vista que, para mim, é complicado pontuar isso aí de uma forma mais concreta. Eu entendo biblicamente que faz parte do fruto do Espírito. Entendo, observando esse texto que nós lemos, que é necessário passarmos pela tribulação com paciência e através dessa paciência gerar algumas coisas, porque chega momentos que nós não temos o que fazer, precisamos perseverar. Amém? Então, querido, essa experiência, ela está nos testando. Olha aí, o pastor José Pedro me ajudou, ele disse que oração e palavra numa meditação diária. Excelente fala, vou trabalhar um pouco com isso. Então, queridos, é uma realidade. Como eu já tinha dito, eu entendo que nós precisamos buscar o fruto do Espírito. E como que eu busco o fruto do Espírito se não for através da oração? Se não for através da palavra, leitura bíblica e meditação todos os dias. Às vezes, nós passamos muito tempo sem pegar o texto bíblico para leitura. Às vezes, nós passamos muito tempo sem orar. Gastamos tempo com tanta coisa, com tantas coisas fúteis sem importância, e esquecemos deste prisma essencial para todo cristão, que é a oração, é a palavra de Deus, é a meditação diária. Tem muita gente que fala assim, eu não entendo o texto, eu não consigo compreender. Eu também não entendo tudo, não sei tudo, eu estou aprendendo.
Mas eu me alegro quando eu consigo fazer uma leitura bíblica e eu começo a entender que um texto ele está respondendo a outro texto, que o próprio Deus ele vai se revelando a cada um de nós de acordo com a nossa disposição em buscá-lo, e aí a gente consegue ter alguma compreensão. E quando não, nós temos ainda comentários bíblicos de mestres, professores, pais da fé, que nos deixaram um legado enorme. Temos dentro das nossas igrejas pessoas capacitadas que podem nos balizar neste caminho. Então, irmão, irmã, amigo, ouvinte, você que está aí do outro lado me assistindo, não existe uma desculpa. Nós precisamos se esforçar. Se você não entende, peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar. E se eventualmente você ainda não conseguir essa sabedoria, busque, procure alguns professores da sua igreja. Você que faz parte da Igreja do Brasil para Cristo, sede em Itaquá, nós temos um grande hall de professores que pode auxiliar você nas suas dificuldades. Amém? Que Deus te abençoe. Deixa eu passar para a última disciplina. A Linda Elza completou dizendo a minha opinião produz com leitura da Bíblia, oração e resiliência. Ah, pastor Gilvan, Deus te abençoe. Pastor Gilvan colocou aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1a, diz assim, desejar estar te fortalecerá e os frutos do Espírito Santo ficará em evidência. Amém, pastor pastor Gilvan. Verdade, eu concordo com o senhor em cima desse texto. Deus te abençoe, viu? Obrigado pela participação. Então, quando eu passo por essa situação, eu tenho paciência, e aí agora, com a paciência e tratando esse momento que nós estamos vivendo, nós teremos experiências. E essas experiências, elas são sinal de maturidade. Eu acredito, creio, que sairemos desta situação mais fortalecidos. Ou pelo menos mais próximo disso. Dentro desta situação, aí vem mais uma forma, eu preciso me gloriar. Por quê? Porque a experiência, ela traz algo. O que essa experiência traz? O texto diz que a tribulação produz perseverança. Nós já trabalhamos sobre perseverança como paciência. A perseverança, ela nos traz experiência, então automaticamente nós somos mais maduros, estamos experimentados. E a experiência, ela traz a esperança, e o texto diz que a esperança não confunde, porque a esperança é o amor de Deus que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Olha que tremendo. Agora, eu passo por duas fases, eu já fiz 2 provas, e agora eu estou na última. E a última fala de uma esperança sem confusão. O Danilo colocou sobre a mesma pergunta que o pastor Pedro fez. Para adquirir paciência é necessário entendimento da nossa criação e foco. Agora, voltando para esperança sem confusão. O que é esperança? Será que a gente tem esperança? Esperança é o quê? Se você hoje se fizesse essa pergunta, qual seria a sua resposta? Esperança é o quê? Para muitos, a esperança morreu. Tem muitas pessoas dizendo, olha, eu não acredito em mais nada, a minha esperança morreu. Os cristãos primitivos também chegou um certo momento da face deles que eles disseram, a nossa esperança morreu. Mas glória a Deus, louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, que a esperança dos cristãos primitivos, ela morreu numa sexta-feira. No sábado houve um silêncio absurdo, mas no domingo ela ressuscitou. E como ela ressuscitou a todos os cristãos da época primitiva, assim também a nossa esperança, ela não morre. Ela morreu através de Cristo, mas ela ressuscitou por Cristo. Então todos nós precisamos ter esperança. Esperança em quê? Esperança em tudo que Deus tem prometido para nós e principalmente na nossa salvação. Porque esperança é fé. Esperança é acreditar.
Esperança é crer. E é interessante que o texto diz que esta esperança não traz confusão. Essa disciplina que a tribulação nos ortoga é uma esperança sem confusão. Esperança é fé. Agora eu te pergunto, esperar é fácil? Contudo, ao esperar um amigo, um trem, um ônibus, até um atendimento médico, tudo isso está previsto. Nós temos hora marcada. Nós temos local e data. Porque todas as vezes que eu vou a um destino, seja de ônibus, de carro, se eu estiver esperando alguém, aquilo está com hora marcada. Eu sei que mesmo que essa pessoa atrase alguns instantes, ela vai chegar. Se eu for pegar um ônibus ou uma condução, um trem, um metrô, eu tenho mais ou menos ideia que hora que esse ônibus passa, que esse trem passa, que esse metrô vai passar. Agora, eu vou a um atendimento médico, eu também, geralmente, frequentemente, eu não disse na totalidade, nós temos um local. Eu vou a um determinado hospital, eu tenho um endereço. Eu tenho a data. E geralmente, frequentemente, quando você agenda, você tem a hora. Olha só que interessante. Entretanto, esperar em Deus, nós não temos agenda. Porque eu não sei qual é a agenda do Eterno. Eu não sei aonde Deus está indo, onde Deus está agindo, o que Deus está fazendo. Por isso que é difícil esperar. Por isso que não é fácil aguardar. Quando nós olhamos para o nosso dia a dia, não é tão fácil esperar algumas coisas. Eu lembro de uma mensagem do pastor José Pedro. Ele disse que é difícil aguardar mais do que o tempo determinado. E com Deus também. Agora, a questão é que quando o Espírito Santo testifica ao nosso coração, não tem confusão. Eu espero em Deus, eu acredito em Deus, porque eu confio nele, eu tenho fé para isso. O pastor José Pedro, eu acho que ele pegou meu estudo bíblico, que ele já citou até o versículo que eu vou ler em seguida. Romanos 8, do 24 ao 25. Eu já estou com ele aberto aqui. O presbítero Ulisses disse: esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Obrigado, Ulisses. Deus te abençoe. Olha só, eu não tenho agenda de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer. Agora eu preciso ter confiança. E a minha confiança é naquilo que eu estou vendo. Porque, como eu disse, olha, eu vejo um local, eu sei que meu amigo vai me esperar ali, ele pode atrasar, mas ele vai estar ali. Eu sei que é onde eu vou pegar um trem, mesmo que ele atrase, mas ele está ali, um ônibus e um atendimento médico, mas eu estou vendo, eu estou visualizando, eu tenho nítida compreensão de que aquilo é real. Agora, com Deus, não. Com Deus é algo que eu não vejo, mas é algo que eu creio. Eu preciso ter confiança, eu preciso acreditar, eu preciso crer. E quando eu acredito, quando eu creio, não existe confusão no meu coração. Eu vou ler o texto de Romanos 8, do 24 ao 25, que diz assim: porque na esperança, ou seja, na fé, fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí eu vou te perguntar, o que estamos vivendo? Pode ser aplicado para os nossos dias? Porque eu, particularmente, eu não sei quando essa situação acaba. Agora, pela fé em Deus, eu creio sem confusão no meu coração que tudo vai se normalizar. Presbítero Claudinei, mas eu não estou vendo. Eu também não. Eu não consigo enxergar. Mas pela fé eu estou acreditando em Deus. Pela fé eu estou tendo esperança. E como eu disse, é necessário termos esperança. Lembre-se que eu disse que os discípulos, quando Jesus morreu, eles perderam a esperança. Eles estavam sem entender como a promessa eterna havia sido desfeita. Porque a esperança havia morrido, porque a esperança é Jesus. Agora, para cada um de nós, a esperança está viva porque ela ressuscitou ao terceiro dia.
Não importa como estamos, o que estamos passando, não importa as dificuldades financeiras, as dificuldades nos relacionamentos, o que importa é crer, acreditar, esperança em Deus. Precisamos ter fé em Deus. Lembre-se quando Jesus disse, olha, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passe para cá, e esse monte passará. É essa a nossa obrigação como servos de Deus. Acreditar, crermos que nós, pela fé, já saímos dessa situação. Você que faz parte da Igreja do Brasil para Cristo, lembre-se da nossa campanha anual, que nós iniciamos em janeiro, no dia 2 de janeiro, vamos até o dia 13, clamando, orando, buscando por meses do ano. E nós não estamos vendo o mês de fevereiro em janeiro. Mas pelos olhos da fé nós tomamos posse. Assim também como nós não enxergamos dezembro, mas pelos olhos da fé, em janeiro nós já estamos profetizando, porque isso é fé. E quem vive por fé vai mais longe. Quem vive por fé, ele enxerga coisas que as pessoas não enxergam. Porque se você tem a oportunidade hoje de conversar com alguém, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, mas eu e você, que estamos passando por tribulação e já passamos por outras tribulações, precisamos aprender nessas 3 disciplinas, inclusive nessa, que nós precisamos crer. O texto que lemos no final agora de Romanos 8:24 diz, olha, a esperança que se vê não é esperança. Porque quando eu espero o ônibus, eu sei que o ônibus vai vir. Então eu tenho confiança que ele vai aparecer. Isso não é fé. Porque o que alguém vê, como espera? Eu sei, eu estou vendo, eu estou tendo entendimento que aquilo vai acontecer. Agora, quando esperamos o que não vemos com paciência, o aguardamos. E nós estamos aqui, gente, aguardando com paciência. Aguardando, esperando em Deus, com fé, acreditando. Aí eu vou dizer para você, o que estamos vivendo hoje pode e deve ser aplicado. Porque realmente não sabemos quando isso acaba. Mas pela fé em Deus, cremos sem confusão que tudo vai se normalizar. O Alex colocou para a gente aqui, o mundo não tem resposta, mas somos totalmente dependentes de Deus. Concordo com você, Alex, plenamente. Somos dependentes de Deus. E se somos dependentes de Deus, nós precisamos realmente vivenciar esse texto bíblico. Eu quero encerrar lendo Romanos 8, do 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe que Paulo, escrevendo nesse texto, ele pergunta: o que nos separará do amor de Deus? Ele faz uma pergunta retórica. Talvez você está fazendo essa pergunta. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que já tem resposta. Eu não acredito que essa tribulação, eu não acredito que essas adversidades, que a angústia, e que quando somos perseguidos, ou quiçá passamos dificuldade, não temos a roupa, os perigos enfrentados, que isso pode nos separar do amor de Deus. O próprio Paulo fala, olha, ele faz a pergunta, mas ele não espera que alguém responda. Ele mesmo disse, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Como eu disse, a igreja está longe, com as portas fechadas,
Mas eu e você somos igreja de Cristo. E nós continuamos amando ao Senhor. E se amamos ao Senhor, estamos tendo uma reunião hoje de forma à distância, porque nós somos a igreja viva de Cristo, que mesmo em meio a toda a dificuldade, em meio à tribulação, ela persevera, tendo cada dia mais discernimento de que Deus continua sendo Deus. Então, quando a igreja passa por tribulação, que é o que nós estamos passando, nós estamos perseverando com paciência. E aí, essa paciência está gerando em cada um de nós experiência. E essa experiência está produzindo esperança, está produzindo fé. E eu glorifico a Deus. E paro por aqui, te fazendo essa pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? E antes de você responder, eu vou falar a mesma coisa. Nem a altura, nem a profundidade. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir. Nada poderá me separar e deseparar do amor de Deus. Esta é a aula que Deus colocou no meu coração. É a palavra que Deus encheu o meu coração. E eu quero que você fique com este ensinamento bíblico. Não perca hoje à noite, às 20 horas, nós estaremos tendo o nosso culto da família. A partir de quarta-feira, todas as quarta-feiras e sábado, haverá uma atividade voltada aos jovens da igreja. Também na quarta-feira, no horário diferenciado, haverá um trabalho para os adolescentes e também no sábado. Então nós estaremos trabalhando praticamente todos os dias em prol do reino de Deus. Porque é em meio à tribulação que nós vamos gerando e produzindo tudo isso que nós estudamos hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais tarde, no nome de Jesus Cristo. Um abraço a todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu falei 20 horas, mas o culto é às 19 horas, perdão, tá? Culto às 19 horas, culto da família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês.